dia, pessoal. Meu nome é Daniel, vou ministrar aula de matemática para vocês, turma do 7º ano, conteúdo de razões. Seguindo 2 slides à frente, eu vou falar para vocês a definição de razão, tá? Razões são simplesmente divisões entre 2 números que representam grandezas. E grandezas, o que são grandezas? Por sua vez, grandezas são coisas que são possíveis de serem mensuradas ou medidas, tá bom? Eu tenho alguns exemplos famosos de razões que eu estou conversando aqui com vocês. O IMC, Índice de Massa Corporal, usado para estimar a saúde de determinado paciente ou grupo. Esse IMC, ele é uma razão entre a sua altura e o seu peso, ou entre o seu peso e a sua altura. Isso daí não é tão importante. No próximo slide, eu vou estar falando com vocês os tipos de razões que existem. Vocês podem criar razões com qualquer coisa que vocês quiserem, contanto que vocês estejam medindo ou mensurando alguma coisa. A palavra mensurar e medir são sinônimos, então significa basicamente a mesma coisa. Por exemplo, condicionador e cabelo. Eu posso criar uma razão entre a quantidade de condicionador que eu uso para a quantidade de cabelo que eu tenho, o tamanho do meu cabelo. Eu posso criar uma razão entre a minha altura e a minha idade. Com tantos anos eu tinha tal altura, com tantos anos eu tenho outra altura. Ou a idade que eu tenho e o tamanho do meu cabelo. A distância que eu percorro em cada idade, correndo, ou distância e velocidade. Então você pode brincar com essas coisas e criar razões. Razões são divisões. Divide a altura pelo cabelo, ou o cabelo pela altura, ou qualquer um desses dados que você quiser. Porque os números que estão representando aqui a quantidade de condicionador, a quantidade de cabelo, a quantidade de altura, a quantidade de idade, a quantidade de distância, estão fazendo o papel das grandezas. E as razões são simplesmente divisões entre 2 grandezas. No próximo slide, que eu estou trabalhando com vocês, eu vou falar sobre razões equivalentes. O que é uma razão? Uma divisão. Então, se uma divisão é uma razão e uma divisão é uma fração, se eu estou falando de razões equivalentes, eu consequentemente estou falando de frações equivalentes, porque elas são iguais. Uma razão, uma divisão, uma fração. Isso a gente chama de associatividade. Se uma coisa é igual a outra, que é igual a outra, então a primeira é igual à última. Vamos lá. Eu tenho essa razão aqui, 2 sobre 3, e quero fazer uma razão equivalente. Basta que eu multiplique tanto em cima quanto embaixo pelo mesmo número. Multipliquei em cima por 3 e embaixo por 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Aqui eu multipliquei em cima por 5 e embaixo por 5. Aqui eu multipliquei por 10 e por 10. Todas essas razões são equivalentes entre si. 2 terços, 6 nonos, 10 quinzeavos, 20 trintaavos. São todas razões equivalentes e também frações equivalentes. No próximo slide, eu vou estar falando com vocês de razões que são importantes. Razão referente ao quê? Mapa. A gente vai chamar essa razão de escala. Os mapas têm uma escala. A distância em centímetros, milímetros, metros, no mapa que você quiser, corresponde a uma distância na vida real, quilômetros, hectômetros, anos-luz, se você estiver falando de um mapa espacial, etc. Por exemplo, de 1 para 100. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 centímetro no meu mapa, por exemplo, eu tenho 100 quilômetros na vida real. É assim que você lê o mapa. Você mede a distância em centímetros com uma régua no conforto da sua casa. E você tem uma estimativa em quilômetros. Obviamente, hoje você tem o Google, que transforma isso daí em um desuso. Praticamente ninguém mais faz isso, a não ser que você esteja na floresta. No próximo slide, eu vou estar trabalhando com vocês razões inversas. Pessoal, mesmo raciocínio. Se razão é divisão, divisão é fração. Então, uma razão inversa é uma fração inversa. O que quer dizer essa palavra inversa? Inverte. 5 seteavos, 7 quintos. Simplesmente assim. Crie uma razão inversa. Pronto, inverti os números. Crie 2 razões inversas equivalentes. Crio primeiro 2 equivalentes a essa, multiplicando em cima e embaixo pelo mesmo número, e depois troco a posição. Só isso. O que esses números estão representando aqui, eu estou dizendo pouco importa.
isso daqui são razões. Isso daqui pode ser 5 metros de cabelo, 5 quilômetros de distância, 5 ovos. E esse 7 pode ser 7 reais, 7 copos de água para percorrer a distância, 7 vidros de condicionado, não importa. O que importa é que essas duas razões são inversas. Por quê? Porque eu inverti a ordem dos números. No próximo slide, eu vou estar falando... Acabou já, pessoal. A aula de razões é só isso, tá? Tranquilo, leve e solto. Estuda.